Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home, two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Voltamos por aqui com mais um programa Minha Vida é Bem. Hoje nós estamos falando sobre a Parashat Netzavim e Vayeler. São duas parashiot hoje e vamos falar agora sobre a quarta, quinta e sexta leitura, ok? Quarta e sexta leitura. Eu sempre falo que esse é um programa feito especialmente para os meus filhos, a Gabriela Dudani, Gabriel Kalev, a Ariela Reced, Eliago Hassid. É um programa feito para eles, para os meus filhos, para ficar perpetuado na internet. Não é um programa proselitista. Eu não sou rabino, eu não sou morê, eu não sou líder religioso, tá? Eu sou apenas um pai tentando ensinar os seus filhos como a Ariela que está aqui. Então vamos continuar, nós estamos então lendo, está terminando aqui a parte do Netzavim. Vamos passar para a quarta, quinta e sexta leitura. Nós estamos ainda no livro de Devarim, Ariela, Deuteronômio, no capítulo 30, Passuque 15 em diante, que é justamente a sétima leitura e uma maftir da Parashá Netzavim, mas lendo esse ano as duas, ela está como a quarta leitura, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Bem, ele fala, veja, eu dei hoje a você a escolha da vida e do bem, ou da morte e do mal. Hashem está dando pra gente o que? O livre-arbítrio, pra gente escolher. Quem escolhe é a gente, e é a gente que escolhe. E eu me lembro que isso daqui me lembra muito da minha mãe, porque sempre que a minha mãe lia a Torá, toda vez ela caía nesse versículo. Eu coloco... Caía, assim, ela sempre via, quando ela estava precisando de uma resposta, ela abria a Torá, e sempre Hashem dava essa opção para ela. Eis que eu coloco hoje diante de ti o bem, a vida e o bem, a morte e o mal. Pois eu ordeno hoje a você amar a Deus, seu Deus, e andar nos seus caminhos e observar os seus mandamentos suprarracionais, seus mandamentos racionais, de modo que você possa viver e prosperar. Deus, seu Deus, e então abençoará você na terra que você está prestes a tomar posse. É interessante aqui que eu falei que Hashem, ele dá o livre-arbítrio, então ele fala, olha, eu coloco diante de vocês aqui a bênção e a maldição. Coloco as duas, a bênção e a maldição. E eu te aconselho que você possa, escolha o bem, escolha a vida. Então, ao mesmo tempo que Hashem pega e ele dá o livre-arbítrio para você escolher o que você quer fazer da sua vida, mesmo assim também, ele te dá uma sugestão, escolhe a vida, escolhe fazer o que é bom. Passuque 17, mas se seu coração se desviar e você não escutar e se afastar e se prostrar para outros deuses para servi-lo, eu declaro hoje a você que vocês definitivamente perecerão. Vocês não terão uma vida longa sobre a terra na qual você está prestes a atravessar o Yarden para tomar posse. Presta bem atenção, eu falei para vocês no vídeo passado que eu disse que eu não estava jogando maldição em cima de ninguém, não era uma maldição, mas era aquilo que a Torá estava falando. Eu já disse sobre a missão da gente, já falei da origem da gente. Eu falei para vocês que não adianta, que a Gabriela Dodani, o Gabriel Kalev, vocês têm que encontrar a missão de vocês, o lugar de vocês nessa terra. E eu já disse para vocês também que não adianta vocês fugirem, não adianta vocês quererem fazer outra coisa, não vai adiantar, não vai dar certo. E eu falei para vocês que eu sofri na minha vida há muito tempo, eu sofri na minha vida até eu encontrar e eu descobri que o sucesso só estava na Torá. Eu descobri o meu caminho, vocês devem também descobrir o caminho de vocês. E falando não só para Dodani, para o Gabriel Caleb, para Ariela e para Eliav, não adianta a gente fugir, a gente sair. Tudo que você for fazer na sua vida, você não vai prosperar. As coisas só vão ter maldição, só vai ter problema, porque a gente só consegue realmente ter sucesso na vida com Torah Mitzvot. E aqui a gente está falando, não adianta. Definitivamente vocês perecerão, não adianta. Vocês não terão uma longa vida, porque existe um pacto que foi feito. E a gente não pode fugir disso. Nós somos escravos de Hashem. Não tem como fugir. Você vai deixar de ser judeu? Não. Você vai deixar de cumprir kasherut? Não. O que vai acontecer com você? O que você acha que vai acontecer se você não cumprir Torah Mitzvot? O que você acha se o papai não parar hoje, Deus o livre, Hash Shalom, de não cumprir Torah? O que você acha que vai acontecer? Não sei. Você acha que vai acontecer coisas boas?
Será que Hashem vai dar certo? Eu já perdi trabalho, eu já perdi emprego. As coisas não foram boas para mim em nenhum momento da vida. As coisas só andaram para trás. E eu sofri muito. Só que eu não sabia. Ou seja, eu não estava cumprindo a Torá de forma consciente. Ou seja, eu não estava transgredindo a Torá de forma consciente. Era inconsciente, porque eu não sabia até então qual era o meu caminho. Até que eu descobri. Aqui, a Parashá, o último final aqui então do Netzavim está falando: definitivamente vocês perecerão, não vai dar certo. Passuco 19. Eu conclamo hoje céus e terra, que são eternos, como testemunha contra vocês. Porque Hashem conclamou os céus e a terra. Que assim como a terra e os céus, eles não perecerão, estarão bastante tempo, o povo de Israel também é eterno. Ele foi criado para ser eterno. Eu estabeleci diante de você a escolha entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aqui ele fala, escolha a vida. Olha aí, Hashem fala, escolha a vida. Eu estou dando para vocês o livre-arbítrio, mas eu falo para vocês, escolham a vida. Escolham fazer o bem, escolha a Torá. Então, você e seus filhos viverão. Só então vocês viverão para amar a Deus. E não é só viver. Por que viver? Para viver nós temos uma meta. E qual é a nossa meta? Nós devemos viver para amar a Deus, seu Deus, e escutar a sua voz e se ligar a Ele, pois Ele é a sua vida. Olha aí, Hashem é a nossa vida, a Torá é a nossa vida e a extensão de seus dias, para que você viva na terra que Deus jurou a seus antepassados, Avraham, Isaac e Yaakov, dar a eles. Deu para entender agora? Aqui termina a Parashá Netzavim, mas ainda nós estamos na quarta leitura e ele continua aqui, agora no capítulo 31 da Parashá Vayeler. A Parashá Vayeler, ele significa justamente andou, né? E andar, e andou, que foi Moshe. Andou Moshe Rabbeinu andou. Então ele começa falando aqui, vai ler Moshe, então ele fala, e Moshe andou e ele falou as seguintes palavras a todo o Israel. Olha o que ele disse, e ele lhes disse, hoje eu estou com 120 anos de idade, eu não tenho mais permissão de Hashem, de Deus, para levá-los para uma guerra e trazê-los de volta novamente em segurança, embora eu esteja fisicamente forte e capaz para fazer isso, mas Deus me disse, você não atravessará esse Yarden. Ou seja, Moshe Rabbeinu ainda tinha força, Moshe Rabbeinu estava inteirão para sair para uma guerra ou voltar. Assim como ele estava com os 80 anos dele. Mas ele falou, olha, eu não tenho mais permissão para fazer isso. Hashem não me deu mais permissão para fazer isso. Será a Deus, seu Deus, quem o levará através do Yarden? E será Yehoshua quem atravessará vocês, conforme Deus disse. Deus fará a eles o que ele fez com os reis amoritas, Sihon e Og, nas suas terras. Quando ele os destruiu, Deus os colocará em suas mãos e vocês agirão com ele de acordo com os mandamentos que eu instruí a vocês. Então preste bem atenção. A gente sabe que Sihon e Og, eles eram dois gigantes, né? Eram dois reis que eles protegiam até outros reinos. E Hashem entregou eles na mão de Bnei Israel. Então Hashem está falando, olha, fica tranquilo que lá em Eretz Canaã, vai ser Eretz Israel, eu também vou fazer a mesma coisa com os outros. Não temam, não tenho medo, que vai ser facinho de vocês conquistar essa terra, até porque não é pelo mérito de vocês, mas é porque Deus assim está fazendo. Então no Passuque 6 ele novamente fala, né? Sejam fortes e corajosos, não tenham medo ou desanimem por causa deles, pois Deus, seu Deus, é aquele que irá com você. Ele não abandonará você e nem o desamparará. Hashem não vai fazer isso. Ou seja, essa vitória a Bnei Israel já está decretada. Moshe então chamou a Yehoshua e disse a ele, na presença de todo Bnei Israel, todo Israel, seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que Deus jurou a seus pais dar a eles, e você a dividirá entre eles como uma herança. Será Deus quem liderará você. Ele estará com você e não abandonará você, nem o desamparará. Não tenha medo e nem desanime. Então Moshe escreveu esta Torá inteira e deu aos sacerdotes, em favor dos descendentes de Levi, que carregam a arca do pacto de Deus, e todos os anciãos do povo judeu, então em favor de todo o povo judeu. Imagina só como é que ia ficar a cabeça, na realidade, de Yehoshua. Yehoshua disse, Moshe Rabbeinu, ele foi que nos tirou de Mitzrayim, foi ele que nos fez atravessar pelo Mar Vermelho, foi ele que nos conduziu pelo deserto escaldante, o deserto de morte, onde existia cobras gigantescas,
de fogo que ele fala. Foi ele que nos deu maná, foi no mérito dele que também veio de Miriam a água, a Haron, as nuvens da glória, mas foi no mérito de Moshe Rabbeinu que nós recebemos essa Torá sagrada, que o que vai ser de mim agora? De repente, o Yehoshua ficou preocupado. Quem sou eu para liderar esse povo? Eu me senti sozinho, sem nada. Então eu sempre brinco que às vezes quando eu falo para Ariela que o papai um dia vai morrer, o papai não vai estar aqui, e aí vão ter que se virar sozinha, ela chora. Mas isso é uma realidade. E de repente vocês possam pensar, o que vai ser de mim agora? Se um dia Deus o livre não permita, papai morrer, mamãe morrer, o que vai ser de mim? O que vai ser? Ou de repente você morava numa cidade onde tinha uma sinagoga, tinha uma comunidade, agora não tem mais, né? Ou morava num país, o que vai ser? Sei lá, pode acontecer várias adversidades nessa vida e você pergunte agora, o que vai ser de mim? O que será de mim? Você pode ficar com medo, você pode ficar temeroso com esses gigantes que podem vir nessa nova etapa de uma vida que você vai estar entrando. O que vai ser de mim? Como é que eu vou sobreviver se eu não tenho mais Moshe Rabbeinu do meu lado? Então eu acho que isso é uma mensagem também pra gente, pra vocês, meus filhos principalmente, e pra mim também. A gente nunca deve temer porque será Deus, Passuque 8 do capítulo 31, será Deus que liderará você. É Hashem que vai liderar. E Ele estará com você. E Ele não abandonará você, nem o desamparará. Não tenha medo e nem desanime. Isso aqui é uma promessa especialmente para Yehoshua. É uma promessa para Yehoshua. Mas eu posso acreditar que essa é uma promessa para cada um de nós também, individualmente. Eu acho que essa é uma promessa de que Hashem jamais vai nos abandonar. Por mais que um dia a gente não tenha papai, não tenha mamãe do nosso lado, Hashem que vai nos liderar. E falando... Eu, quando eu cheguei na minha adolescência, quando houve a separação dos meus pais, eu me senti sozinho em determinado momento da minha vida. E eu também fiquei preocupado em saber quem vai me proteger, quem vai me orientar, o que eu vou fazer. Posso estar sozinho nesse mundão aqui fora, né? E aí, como é que vai ser? Mas eu sempre tive a fé de que Hashem estava comigo e que eu poderia contar com ele. Que ele era meu melhor amigo e que eu sempre poderia contar com a Torá e sempre poderia contar com ele. Baruch Hashem. Às vezes as pessoas me perguntam, papai, alguns amigos, colegas perguntam, por que o seu nome se chama Baru Avinadav? Por que era Baru? Para ser um nome usado dentro da comunidade, onde que todo judeu tem o seu nome secular e tem um nome de batismo, assim, um nome que contasse a minha história. Então, Abaru significa o pai dele. Por que Abaru? Porque Deus tem sido meu pai. Eu me identifico muito com o Tehillim 27, o Salmo 27, que diz, meu pai e minha mãe me abandone, Hashem jamais me abandonará. E devido às adversidades da vida, meus filhos, a separação do papai e da mamãe, do meu pai e da minha mãe, eu me senti por algumas vezes sozinho nessa terra, sem ninguém para conversar, sem amigos, sem ninguém. Então, Deus foi meu pai. Assim como uma pessoa, como é que ele vai se chamar em Bnei Israel, no povo de Israel? Fulano de tal, o nome do cara é Joaquim, mas lá na sinagoga, Yamin, ou Yain, enfim. E Avinadav, porque Avinadav significa meu pai é nobre. Deus tem sido muito nobre comigo, nobre, em termos de fazer bondade, de nobreza. Então, por isso. Então, a gente nunca deve ficar com medo que por mais que o marido, a esposa, o namorado, o noivo, o pai, a mãe, tio, avô, vovó, qualquer pessoa possa lhe abandonar, Hashem, ele nunca vai nos abandonar e ele que irá nos liderar, ele que estará na nossa frente. É por isso que a gente deve se apegar a ele, porque ele é a única pessoa que jamais irá nos decepcionar. E digo para vocês, como eu me decepcionei nessa vida, com muita gente, com amigos, com pai, com mãe, enfim, com cônjuge, com muita coisa, com líderes religiosos, me decepcionei muito. Hashem é o único que não nos decepciona. E eu luto a cada dia para que eu não possa decepcioná-lo também, que eu tenho certeza que já decepcionei várias vezes, mas a gente luta para ter uma vida melhor a cada dia. Capítulo 31, Passuque 10 em diante, vai falar agora sobre a mitzvah de Akhel. Moshe ordenou a ele, dizendo, no final de 7 anos, no ano seguinte, no ano shabático, durante o ano de Shemitah, no caso, né, um ano shabático, durante a festa de Sukkot, nós estamos quase chegando à festa de Sukkot, faltam praticamente mais uma semana para Rosh Hashanah, daqui a pouco vem o Kippur, Sukkot. Quando todo Israel aparecer diante de Deus, seu Deus, no lugar que ele escolherá, o rei lerá esta Torá diante de todo Israel em seus ouvidos. Reúna o povo, os homens, as mulheres e os menores e os convertidos de sua cidade para que eles escutem, para que eles aprendam a temer a Deus. Escutar a Torá e aprender a temer a Deus. Como eu vou aprender a temer a Deus, papai? Ouvindo a Torá. Temo a Deus, seu Deus,
e sejam cuidadosos em observar todas as palavras desta Torá. Suas crianças que não entendem escutarão e aprenderão a temer a Deus, seu Deus, todos os dias em que vocês viverem na terra, a qual vocês estão cruzando o Iarden, o Jordão, para tomar posse. Agora a gente dá início então à sexta leitura, quando elas estão lendo juntas, tá bom? É a quinta leitura da Parashá Vayelê, mas é a sexta leitura quando as porções são lidas juntas. Perdão, eu já li a quinta, né? Eu já li a leitura, agora vamos começar a sexta leitura agora, tá bom? Capítulo 31, Passuque 14 diante, Moshe é informado sobre o que acontecerá depois do seu falecimento. Moshe vai falar várias coisas aqui através da ação da profecia que ele teve. Deus disse a Moshe: está chegando a hora de você falecer. Chame Yehoshua e fiquem parados na tenda da comunhão, e eu o encorajarei. Moshe e Yehoshua foram e ficaram parados na tenda da comunhão. Deus apareceu, e então apareceu na tenda em um pilar de nuvem, e o pilar de nuvem parou na entrada da tenda. Deus disse a Moshe: você logo repousará com seus ancestrais. Este povo se levantará e desejará seguir outros deuses do povo da terra para a qual está indo. Ele me esquecerá e violará o seu pacto que eu fiz, que eu fiz com ele. Naquele dia eu ficarei enfurecido com eles, eu os abandonarei e ocultarei a minha face deles, parecendo que eu não vejo o seu desespero. Eles serão consumidos em muitas desgraças, e infortúnios cairão sobre eles. Naquele dia eles dirão: certamente é porque Deus não está mais entre nós que essas desgraças nos abateram. Eu, com certeza, ocultarei minha face naquele dia por causa de todo o mal que eles cometeram quando buscaram outros deuses. Então Hashem já está dizendo aqui: olha, Moshe Rabbeinu, você vai estar já se recolhendo, mas esse povo aí, ele vai acontecer isso com eles. Eles vão fazer isso. Então, o testemunho que Deus dá para o futuro, ele começa então falando no Passuque 19, agora, Moshe Rabbeinu, escreva para vocês esta canção, que é a canção que a gente vai ler mais tarde na Parashat Ha'azino. Ensine-a aos filhos de Israel, a Bnei Israel. Coloque-a nas suas bocas para que esta canção seja para mim como uma testemunha para Bnei Israel, para os filhos de Israel. Quando eu os trouxer para a terra que eu jurei aos seus antepassados, uma terra que flui leite e mel, e eles comerão e se satisfarão e engordarão. Aqui começa no Passuque 20 a sexta leitura, sexta aliá, mas também começa a sétima leitura das duas para Shiot de Idajum. Quando então o povo vai engordar, né? Ele vai comer bastante, vai engordar, então eles buscarão outros deuses, servirão a eles, enfurecendo-me e violando meu pacto. É muito interessante a gente aprender que quando a gente está com fartura, não é fartura, não é que farta tudo, é quando tem bastante coisa. Quando a gente está por cima com dinheiro, bem financeiramente, bem economicamente, é muito fácil a gente esquecer de Hashem, é muito fácil a gente esquecer das coisas que Hashem fez. E eu falei em outros vídeos passados, só sabe o valor de uma caridade quem passou por necessidade. Só sabe o valor de uma caridade, uma tzedakah, quem passou por ela. E você sabe, por isso que você dá. Aqueles que nunca passaram por dificuldade, dificilmente abrem a mão, porque eles não sabem, eles nunca passaram por aquilo. Então, é muito fácil a gente dar coice, como fala, o povo engordou, deu coice, se rebelou e churum, e etc. Então a gente deve tomar muito cuidado com isso, que quando a gente estiver em boas situações, a gente nunca esquecer que tudo aquilo que nós temos é a Hashem que nos deu, tá bom? Ele continua no Passuque 21, o que acontecerá é que quando inúmeras desgraças e infortúnios acontecerem a eles, esta canção que os adverte sobre as consequências de seus atos falará a eles como uma testemunha, pois ela não será esquecida pelas bocas das suas crianças, pois eu conheço a inclinação deles que eles planejam realizar hoje, mesmo antes de eu trazê-los para a terra que eu jurei dar-lhes. Ou seja, a gente sabe, mesmo antes de a gente fazer alguma coisa, ele já sabe. É interessante que isso nos ensina que muitas vezes a gente pede coisas para Hashem, Hashem não dá pra gente. Hashem, faço que eu ganhe na loteria, Hashem, me dê isso. Hashem não dá, porque ele sabe muito bem o que a gente vai fazer lá na frente. Ele sabe que não vai ser bom pra gente. Então a gente deve se conformar e aceitar o jugo celestial e aceitar sim as determinações de Deus. Então ele fala, antes mesmo, eu já sei de trás, eu já sei o que eles vão fazer. Naquele dia Moshe escreveu então esta canção e a ensinou aos Bnei Israel, aos filhos de Israel. Deus ordenou a
Yehoshua, filho de Nun, Ben-Nun, dizendo: seja forte. Ele ordenou Yehoshua, dizendo: seja forte e corajoso, pois você trará os filhos de Israel, Bnei Israel, para a terra que eu jurei a eles, eu estarei com você. Uma promessa de Hashem para Yehoshua. E ele começa então, quando Moshe acabou de escrever essas palavras desta Torá, até o final, em um rolo, Moshe ordenou aos levitas que carregavam a arca do pacto de Deus, dizendo: peguem este rolo da Torá e coloquem um ao lado da arca do pacto de Deus, seu Deus, e ele estará ali como uma testemunha, pois eu conheço seu espírito de rebeldia e sua teimosia. Vejam, se mesmo enquanto eu ainda estou vivo com vocês hoje, Moshe Rabbeinu está falando, vocês já se rebelam contra Deus, certamente vocês o farão depois de minha morte também. E ele finaliza dizendo que reúno para mim todos os anciãos das suas tribos e seus policiais, executores da lei, e eu falarei estas palavras da canção Hazino. Em seus ouvidos eu clamarei céus e terra como testemunha contra eles, que são testemunhas eternas, pois eu sei que depois de minha morte e do meu discípulo Yehoshua, vocês certamente se corromperão com idolatria e se afastarão do caminho que eu ordenei a vocês. Infortúnios inevitavelmente cairão sobre vocês no final, porque vocês fizeram mal aos olhos de Deus, provocando sua ira por causa de seus atos. Então Moshe falou as palavras da seguinte canção aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até elas serem completadas. Até aqui termina a nossa Parashá e na próxima vai ser Hazino. Então finalizo aqui dizendo justamente para vocês que nós devemos tomar muito cuidado, principalmente quando nós estivermos em boas situações, onde é muito mais fácil esquecer Hashem. Um beijo no coração, e cá termina comigo aqui. O papai está fazendo esse vídeo para você, para Ariela, para Gabriela do Dani, Gabriel Kalev, para Ariela Hesed e para Gabriel Hesed que está lá no quarto, para que vocês assistam depois e aprendam o Torah Mitzvot, tá bom? Dá um beijo, papai. Lechitraot. Beijo, papai.